Meus amores, um bom dia. Meus amores, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Romanos 10, versículo 13 e versículo 14. Por quê? Porque está se tratando de quê? Da nossa salvação. E outra coisa, de pessoas para o que elas vão huir de Jesus. Bora lá? Ó. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todas aquelas pessoas que invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, será o quê? Salvo. E aqueles que não invocam? Ó, como, pois, invocar? Como, pois, invocaram aquele em que não creem? Muitas pessoas não creem em Jesus. Como é que eles vão invocar Jesus se eles não creem, né? E como creu naquele de quem não ouviram? Então, Jesus já está dizendo, como é que eles vão crer se eles não ouvem falar de Jesus? Continuando. Ó, e como creram naquele de quem não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus amores, tempo aí para trás não tinha quem pregasse o evangelho, não. Os pastores, o povo está só dentro das igrejas se apacentando, pedindo às outras ovelhas, ó, tu vai e convida teus irmãos. E o que era para ele fazer, ele não fazia. Só que eu ainda vou em outro livro da Bíblia para poder explicar mais a vocês. Porque muitas pessoas me ignoram da maneira de eu pregar o evangelho. Mas, meus amores, se Jesus foi odiado, Jesus, tem um versículo aqui que eu li, que ele não podia nem entrar nas cidades. Ele não podia entrar nas cidades, ele ficava em lugares desertos. Eu fiz um vídeo, já fiz um vídeo, já vou repostar. Então, e esses versículos são os versículos de hoje para vocês. Para vocês verem como que. E outra coisa, se Jesus fez, por que nós não podemos fazer? Será que nós somos melhores do que Jesus? De maneira nenhuma, modo nenhum. Entendeu, meus amores? Jesus veio o quê? Nos ensinar para a gente fazer a mesma coisa. Se ele é um professor, eu estou aprendendo com o meu professor, então eu tenho que fazer o quê? As mesmas coisas que ele faz o quê? Que ele pratica. Como eu serei um seguidor de Jesus se eu não sigo Jesus corretamente, do jeito que ele me ensinou? Os discípulos de Jesus são discípulos de Jesus porque Jesus ensinou. E eles fazem tudo que Jesus ordenava, tudo que Jesus dizia assim, 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 eles faziam. Diferente do povo de hoje, que é Jesus ensinando e as pessoas, não vou fazer assim. Tá assim, mas não vou fazer. Mas bora lá, eu vou ler só mais um. E como pregaram se não fossem enviados? Como é que as pessoas vão pregar se elas não serem enviadas? Por isso que eu li aquela parábola que Jesus rogai ao Pai, rogai ao Senhor da seara, que mande o que? Ceifeiro para a sua seara. Então, nós temos que pedir ao nosso Salvador e ao nosso Pai. Como pregaram se não forem enviados? Como estão escritos? Não formoso os pés dos que anunciam. Como são formosos os pés daqueles que anunciam o ID de Jesus. Continuando. Anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegria, novas, boas coisas. Entendeu, meu amor? O reino do céu está aí, pronto para ser conquistado. Pronto para ser conquistado. O reino do céu, ele é tomado à força. Porque pessoas têm que ter renúncia para poder ir para o céu. Se não tiver renúncia, não vão para o céu. Eu estou aqui me santificando para mim ir para o céu. Por quê? Porque meus antepassados, eles fizeram o quê? Eles renunciaram o pecado, as coisas erradas, as coisas que Deus não se agrada, eles renunciaram.
E eles se santificaram para o quê? Para ir para o céu. Se eu não fizer as mesmas coisas, eu também não vou, não. Entendeu, meus amores? Está muito bem, aqui na Santa Escritura, muito bem escrito. Se não haver renúncia, não vai participar do reino do céu. Soltei isso pra vocês. Agora eu vou soltar um sonho. Vou soltar logo 2 ou 3 aqui nesse vídeo. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Isso aqui é a volta de Jesus, vocês prestem atenção. Jesus apareceu pra mim, não foi em vão, não. Jesus apareceu pra mim, não foi em vão, não. Ele quer alertar vocês. O que? A volta de Jesus. Meus amores, ó, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via Jesus dos pés à cabeça e via os anjos que estavam do lado dele. Quando eu olhava pra rua, eu já não estava dentro da minha casa. Eu olhava pro meio da rua, eu olhava de uma ponta a outra, a rua rachada. Eu olhava de uma ponta a outra, a rua rachada. E eu olhava pro cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Eu me acordei. Só que não era um horror de gente, não. Era uns aqui, outros acolá. Eram os que dormiram com Jesus. Para deixar claro, né? Aquelas pessoas que não dormem com Jesus, elas não vão ser acordadas agora, não. Elas vão ser acordadas só no final para serem julgadas. Pensou ressuscitar para passar pela segunda morte, né? Meus amores, continuando. Agora eu vou para outro versículo aqui. Eu acho que já está até marcado de caneta. Será, Jesus? Tá, não. Não deixei marcado não, mas eu vou procurar, porque Jesus vai me ajudar. Bora lá. Não é isso. Não é isso. Glória a Deus. Cadê, meu Deus, esse... Meus amores, eu vou... Glória a Deus. Pronto. Agora pra me encontrar. Mas eu já encontro, porque tá marcado de caneta. Glória a Deus. Meus amores, é em Marcos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou entregar esse vídeo pra vocês, vou fazer um outro vídeo. Pra fazer vídeo curtinho, não fazer vídeo muito bom, porque fica ruim de soltar na internet. Meus amores, bom trabalho, bom sábado. E vamos interceder pelo povo de Israel. O povo de Israel é o meu povo. É onde nasceu a minha salvação. É onde Deus gostava de habitar. Intercedemos nós por eles. Por quê? Porque lá foi o pivô de tudo. Foi lá que surgiu os mandamentos. Foi lá que o quê? Foi lá que nasceu meu grande amor, Jesus de Nazaré. Foi lá o quê? Foi lá que Jesus foi crucificado. E naquele momento da crucificação dele, nasceu o quê? Nasceu a nossa salvação. Naquele momento ali de cruz, foi o momento que nós chegamos a ter uma chance, uma oportunidade de estarmos com Deus. Mas o que? Se nós seguirmos todos o que? Os ensinamentos de Jesus. Se nós caminhar aqui na terra com Jesus. Se nós caminhar aqui na terra com Jesus, pode ter certeza que a tua salvação está garantida. E Jesus diz, cuidai, quando Jesus fala das 10 virgens prudentes, das 10 virgens prudentes, as 5 prudentes, 5 sem ser prudentes, Jesus está falando de quê? Do teu brilho. Não pode deixar se apagar. Nós somos por dentro, nós somos completamente luminosos. Mesmo como é que tu abre a boca e fala isso? Porque eu já vi, Jesus me mostrou numa grande colheita que ia ter na terra. Muitas pessoas pereceram, muitas pessoas... Uma pessoa só, eu vi que ela subiu para o céu no arrebatamento, ela foi subindo para o céu. E as outras? E ele era todo luminoso, igual Jesus falou. Jesus disse, se os teus olhos são bons, o teu corpo todo é luminoso. E Jesus ainda disse,
cuidado para que em algum canto do teu corpo não tenha treva. Porque nesses mínimos detalhes nós podemos perder a nossa salvação. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Tem que se desprender de tudo. Tem que ser igual uma criança. Se Jesus disse que nós temos que ser igual a criança, você já viu alguma criança ter raiva de alguma coisa? Você já viu uma criança sentir mágoa de alguma coisa? Você já viu uma criança sentir ódio de alguém? A raiva dela de repente. Assim Jesus quer que nós sejamos. Igualzinho a criança. Por isso que Jesus disse que dos reinos do céu são as crianças. Deixar as crianças vir a mim. Então, nós temos que ser o quê? Como uma criança. Se nós fôssemos igual a criança, todos nós seríamos salvos, sabia? Uma criança, você não vê pecado nela. Numa criança, a gente vê a inocência. Por isso que Jesus disse, tais são os reinos dos céus, as crianças, entendeu? Por isso que Jesus nos aconselha a ser igual uma criança. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu vou entregar esse vídeo a vocês e vou procurar para poder soltar para vocês os versículos, tá bom?